Aguapés se torna uma ameaça para rios e lagos e pesquisadores da Unesp buscam dar uma destinação sustentável a essa planta aquática. Depois de retirar da água, uma das alternativas é transformá-la em biocombustível. O bagaço e as raízes ainda podem compor uma mistura com plástico usada na fabricação de peças e utensílios. Também convidamos o professor do programa de pós-graduação em comunicação, Danilo Rotberg, para falar sobre como o acesso à informação pode contribuir com a preservação de recursos hídricos. A edição deste 22 de março, Dia Mundial da Água, está no ar. Boa noite. 22 de março foi escolhido pela ONU como o Dia Mundial dedicado a lembrar da importância da água e discutir formas de manter esse recurso disponível. Na Unesp, em Botucatu, pesquisadores estudam como dar destinação a uma planta aquática que se tornou uma ameaça ambiental pela forma desordenada com que vem se proliferando em rios e lagos. São os aguapés. Um tapete verde mudou a paisagem desse trecho do rio Tietê, no bairro Rio Bonito, em Botucatu. São os aguapés. Essa é uma planta aquática originária da região amazônica, mas que se deu bem em rios e lagos de todo o Brasil. Em condições normais, a espécie tem um papel importante. Atua como indicador da qualidade das águas e até remove poluentes, resultado da atividade industrial e humana. Ele funciona ali como filtrante, ele vai fazer por adsorção ou sorção esses metais pesados, outras moléculas que a gente vem estudando como hormônios, as drogas, que seriam ali os fármacos, pesticidas. Então ele tem essa capacidade de filtrar essas moléculas que a gente chama de interferentes endócrinos da água. Só que o crescimento desordenado do aguapé traz uma série de transtornos e o transforma em vilão. Vendido em vários países como planta ornamental, principalmente pela beleza das flores, ele se tornou uma preocupação ambiental, segundo este outro professor da Unesp. Quando tem excesso de adubos ou excesso de esgoto na água, aumenta a quantidade especialmente de fósforos e, consequentemente, essa planta vai proliferar, o que a gente chama de um processo de eutrofização, ou seja, ela cresce em cima da própria riqueza que aquela água tem. Quanto mais rica, entre aspas, for a água, mais ela vai crescer. Isso chega a ser a níveis de 1 tonelada por dia por hectare. Então, você imagina um campo de futebol produzindo 1 tonelada por dia. Essa é a produtividade dessa planta. Então você imagina que ela tenha metais pesados, o que ela tiver de ruim nessa água está concentrado no aguapé. E aí esse aguapé, se ele for queimado, vai jogar para a atmosfera. Se ele for jogado na margem do rio, a chuva vai, depois que ele morre, vai trazer de volta para a água. Então nós temos que ter alguma coisa que imobilize essas substâncias tóxicas. Nas mãos da Ivana e do Alcides, o problema vem se tornando solução. É que os professores da Unesp em Botucatu pesquisam formas de dar um destino útil e sustentável aos aguapés. Uma das possibilidades é a produção do etanol de segunda geração. Ele também é chamado de celulósico por utilizar como elemento principal a celulose, um componente presente na parede celular dos vegetais. Com os aguapés à disposição, começa o processo de seleção das plantas e retirada das raízes. Depois, elas vão para a etapa de secagem e são moídas, ficando com a aparência de um pó escuro. O próximo desafio é o tratamento químico. Há 4 anos, a Giovana estuda o modo mais eficaz de isolar a celulose. A celulose, a lignina e a hemicelulose, eles são complexos, os 3 ficam juntos. Só que eu só preciso da celulose. Então eu vou usar um reagente para separar a hemicelulose e a lignina da celulose. Aqui nós já usamos o ácido sulfúrico, o peróxido de hidrogênio, que é conhecido como água oxigenada, o ácido acético, que é um dos componentes do vinagre. E no nosso estudo, os 2 melhores foram o ácido sulfúrico e a água oxigenada. Só que o ácido sulfúrico, por ele ser corrosivo, problemático, nós acabamos continuando os trabalhos apenas com a água oxigenada. Para alcançar o resultado final, ainda há a hidrólise enzimática. Nesta etapa, a celulose, formada pela união de várias unidades de glicose, é quebrada em pedaços menores, e esse açúcar, por meio da fermentação, é transformado em etanol.
Por enquanto, essa produção é mais cara e não consegue abastecer o mercado consumidor. Hoje a gente consegue produzir, utilizando o HPE, seriam 700 litros por hectare versus a cana-de-açúcar, que é 7.000 litros por hectare. Então a gente está muito longe de chegar na cana-de-açúcar. Porém, o aguapé ele cresce muito mais rápido que a cana-de-açúcar. É uma tonelada por hectares dia. Então, a gente tem muito aguapé em comparação da cana-de-açúcar, que tem todo um ciclo aí, né, de crescimento. Então, ele pode chegar a ser competitivo? Pode. A gente ainda tem muito estudo a ser feito, principalmente na parte do tratamento químico, né, o biológico, o físico, que é o mais importante. Então, tem ainda os desafios, tem muito estudo que tem que ser feito, mas já é o primeiro passo. O primeiro passo aí é dar um destino, né, a essa considerada aí, né, praga verde que disseminou mundialmente. Mesmo com a produção do etanol, ainda há sobras, como o bagaço e as raízes. E no laboratório da Unesp, eles também ganham funções. Ao serem misturados ao ABS, um tipo de plástico, e passarem por essa máquina, a extrusora, dão origem a esse material, semelhante a uma corda, que pode ser usado na fabricação de peças e utensílios. A nossa especialidade aqui no laboratório é o uso de fibras naturais para mistura em plásticos, né? E quando você mistura a fibra natural num plástico, as propriedades se melhoram. Então, a intenção nossa é fazer peças que tenham uma aplicabilidade industrial ou comercial, porém, sem riscos de contaminação. Aí nós vamos fazendo vários testes com os moldes que nós temos aqui no Lajeado e com alguns outros moldes que a gente empresta de terceiros. E a intenção são fazer peças, por exemplo, pode ser feito conduíte, pode ser feito caixinha de força, de tomada. Então, são coisas que não têm contato com a espécie humana. Então, mesmo que haja alguma contaminação industrial por metais pesados que veio junto com o aguapé, ele não haveria risco nenhum para o ambiente, nem para os seres humanos, nem para os animais. A intenção nossa é sempre o que pode ser feito com o aguapé que seja substituto do plástico. Alcides ainda está em contato com pesquisadores da Universidade de Montfort, na Inglaterra, para discutir futuras parcerias. A ideia do professor da Unesp é desenvolver trabalhos conjuntos para que, no futuro, os aguapés possam ser vistos como uma matéria-prima valiosa e versátil. Que nós sejamos os pioneiros na remoção desses aguapés, né, que estão presentes em todos os corpos d'água, e que esse aguapé seja utilizado de uma maneira ambientalmente correta e tecnologicamente correta também. Esse processo é tecnologicamente correto porque ele é sustentável e atende todas as propriedades que a gente espera de um plástico. Hora de saber como fica o tempo neste primeiro fim de semana de outono. As informações direto do IPMET. A estação do outono ela deve apresentar a característica normal dela. O que significa isso? O outono ela é uma estação de transição entre o verão e o inverno. Então, para a nossa região aqui, do sudeste brasileiro, isso representa a transição do período chuvoso para o período seco, ou seja, verão para o inverno. Claro que gradativamente essas características vão cada vez ficando mais evidentes, uma vez que o início da estação do outono ainda pode apresentar uma cara de verão, né? E no decorrer da estação ela vai diminuindo as chuvas, vai ocorrendo algumas entradas de massa mais frio, a temperatura vai baixando até chegar no período seco, que é o inverno. Para Bauru e região e na grande parte do interior do estado de São Paulo, o sol deve predominar entre poucas nuvens e a previsão de poucas chuvas isoladas só a partir do período da tarde. A única região que tem mais previsão de chuvas é a faixa leste litorânea, a região da capital do litoral. As temperaturas elas tiveram já uma queda nos últimos dias devido a uma entrada de uma massa de ar frio e elas já estão em gradativa elevação. Então ela vai subindo gradativamente até domingo. As temperaturas máximas devem ficar aqui para a nossa região em torno de 29, 30 graus e as mínimas entre 17 e 18 graus.
Ainda falando sobre o Dia Mundial da Água, vamos conhecer o trabalho do professor Danilo Rotberg, coordenador do programa de pós-graduação em comunicação da Unesp em Bauru. Ele investiga um tema que ganha força dentro e fora do Brasil: a cidadania hídrica. O Dia Mundial da Água foi criado para alertar a população mundial sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos existentes. Mas e como fazer isso na prática? Quem nos dá algumas respostas é o professor Danilo Rotberg. Professor, queria que você começasse essa entrevista falando sobre o termo cidadania hídrica. O que é isso? É um termo recente, vem ganhando projeção nos últimos 5 anos e significa o direito à água, o direito à água limpa, consumo constante, água potável, mas principalmente também o direito à participação nos instrumentos de gestão da água. É um direito que ultrapassa, na verdade, o mero consumo de água, da água que vem na torneira, mas também se torna o direito de a gente poder entender que a gestão é algo aberto à participação e que as pessoas em geral têm o direito também a entender como funciona, né, um conjunto dos instrumentos de gestão da água. O caminho para que essas ações de preservação saiam do papel e realmente se tornem uma prática, uma rotina das pessoas, passa por acesso à informação? Exatamente, o direito à água passa pelo direito à informação. E cidadania hídrica significa então o domínio dos direitos ao consumo de água, mas também o direito à informação sobre como a água é gerida. E nesse sentido nós entendemos, é claro, que a gestão envolve não só a participação, mas também o que nós chamamos de governança hídrica, que é exatamente a percepção generalizada de que as pessoas têm o direito à água e têm o direito a entender como que funciona todo o sistema de gestão e transporte e todo o conjunto, né, da engenharia que nos faz ter a direito à água. As suas pesquisas se debruçam, olham para informações sobre a gestão de recursos hídricos disponíveis em portais do governo, por exemplo. Queria que você fizesse uma avaliação. Dá para retirar algo de bom dessas informações, desses dados? Sim. As pesquisas envolvem um conjunto grande de portais e o que nós verificamos é a qualidade da gestão da comunicação pública nos portais de governo, na internet online, que significa principalmente, na verdade, como os governos disponibilizam informação pela internet. Em geral, nós percebemos que há necessidade de aperfeiçoamento, de que as informações podem ser aprofundadas e colocá-las com mais abrangência. Há um certo avanço no sentido de que hoje, por exemplo, se você acorda com muita vontade de saber o que o governo está fazendo para atender o seu direito à água, você poderia acessar informações relevantes nos portais de governo. Mas nem sempre você poderia acessar informações que dizem respeito ao seu direito a ter, na verdade, informação sobre como participar da gestão da água. Ser um cidadão hídrico, né, ter esse direito da cidadania hídrica no Brasil hoje, é tranquilo? Como que as pessoas podem ser esse cidadão hídrico, ter esse acesso a essa cidadania? O Brasil se destaca, inclusive internacionalmente, por desenvolver uma diversidade de instrumentos de governança da água abertos à participação das pessoas em geral. A diversidade de informações também ocorre no sentido de que se você agora precisar de informação sobre como você pode se inserir de maneira mais ativa nesse tecido da cidadania hídrica, você vai encontrar sim alguma informação. E há também um processo de evolução em que as equipes de gestão da comunicação se qualificam cada vez mais e nós notamos sim uma certa melhora sensível na qualidade de informação sobre o direito à água. Essas informações desses portais influenciam positivamente ou negativamente esse acesso a essa cidadania hídrica das pessoas? Nós não conseguimos verificar com exatidão como funciona essa relação de disponibilidade de informação e comportamento. Mas, em geral, é claro que nós nos guiamos pela expectativa de que mais informação disponível significa um comportamento mais ativo e uma cidadania também mais atuante, participativa. Você mantém parcerias com pesquisadores da Inglaterra que estudam o mesmo tema da cidadania hídrica. Esse tema tem despertado um novo olhar, um olhar mais cuidadoso aqui no Brasil e no mundo? Sim, sim. Em geral, esse olhar significa tornar o direito à água algo mais comum, digamos, no sentido de mais disseminada a ideia de que nós temos sim direito à água e temos direito à informação sobre gestão da água. Na verdade, acaba sendo um problema de tornar a água um tema familiar às pessoas, de reduzir a distância entre o consumo no recurso hídrico e o universo dos direitos sociais, que inclui um direito ao ambiente e um direito à água potável. As mídias digitais, as mídias sociais, elas podem ajudar as pessoas a se conectarem através dessa preocupação e entender que a água é um bem de todos e que precisa todo mundo preservar e que precisa realmente fazer alguma coisa?
De uma certa forma, tem sido depositada uma enorme expectativa sobre a comunicação e as redes sociais, como se elas fossem capazes de resolver todos os problemas da humanidade, e o direito à água não foge desse aspecto. É claro, também nós gostaríamos que as redes sociais, principalmente aquelas geridas por governos, as redes oficiais, pudessem se tornar uma alavanca para a cidadania. Na prática, nem sempre isso ocorre, porque as redes acabam sendo usadas para acentuar uma certa polarização política comum nos últimos tempos. Mas, no fundo, nós temos a expectativa e o projeto, de uma certa forma, contribui para que os gestores dos portais de comunicação, né, os gestores dos portais web de governo, possam dinamizar a informação para atender melhor às exigências de aprofundamento da cidadania hídrica. Pela sua pesquisa, pela sua experiência, professor, hoje no Dia Mundial da Água, a gente tem o que comemorar realmente ou é só mais uma data marcada ali no calendário, só uma data decorativa? Essa data, como muitas outras datas de celebração de eventos especiais, serve para marcar a luta pela afirmação do direito à água. O que comemorar é sempre algo aberto a questionamentos, né? Pelo menos nós temos a percepção de que avança a consciência do direito à água e a consciência do direito à informação sobre a gestão da água. Nesse sentido, sim, há algo que comemorar, mas é claro que é um longo caminho ainda a percorrer. Por último, mudanças climáticas, a gente ouve falar sobre esse assunto todos os dias. Cresce a preocupação com essa preservação da água a partir dessas mudanças climáticas? Sim, o direito à água e o contexto da cidadania hídrica se desenvolvem com mais rapidez na percepção de que a mudança climática pode, de fato, afetar a vida de todos no futuro. Nesse percurso há avanços e retrocessos, como em muitos outros, né? E o direito à água, é claro, utiliza-se dessa data comemorativa para justamente caracterizar a necessidade de engajamento social na gestão da água e no direito à informação sobre a gestão da água. Certo. Professor Danilo Rothberg, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias e nos ajudar a entender esse valor, essa importância da preservação da água. Eu agradeço. E o programa de pós-graduação em comunicação promove nesta segunda-feira uma aula aberta com o professor José Luiz Braga, da Unicinos do Rio Grande do Sul. O tema é mediatização, desafios e hipóteses, a área de estudos do pesquisador. O encontro será na Sala 1, ao lado da biblioteca, a partir das 14h e a entrada é de graça. Agora uma dica para o fim de semana. O Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru vai dar início ao projeto Astrocine. A ideia é exibir filmes relacionados à astronomia e a primeira edição será neste sábado, às 18h30, com a obra de ficção científica Contato. Logo após a exibição, será realizada uma roda de conversa sobre os temas abordados no filme e, se as condições de tempo permitirem, será feita a observação do céu. A atividade é de graça, mas tem limite de idade. Apenas maiores de 14 anos podem participar. Não é preciso fazer inscrição, mas o auditório conta com apenas 40 lugares, então é por ordem de chegada. O Observatório de Astronomia da Unesp fica na Estrada Municipal José Sandrin, ao lado do IPMET. E o Unesp Notícias está chegando ao fim e a gente só te lembra que na segunda-feira, às 13h15, começa mais uma temporada do programa Convênio 7 Unesp, que discute o futuro da televisão aberta no Brasil e o cenário de digitalização. As reapresentações serão às quintas-feiras, às 8h30 e aos sábados, 9h30. No nosso site você encontra todas essas informações. Um bom fim de semana para você. Tchau! Thank you.